Muito bem, irmãos. Nós estamos aí no último desses 3 capítulos que estão no centro da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que nós chamamos de quarta sessão, né? E término da primeira parte da carta, que é uma parte que fala a respeito da doutrina de Deus e de como Deus salva pecadores. É como o próprio apóstolo Paulo descreve, é o evangelho de Deus àqueles povos e a nós todos aqui também, judeus e gentios. Na primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 11, Paulo explora, expõe para nós todo o conteúdo da mensagem do Senhor Jesus, começando pela descrição do homem como alguém indesculpável por causa dos nossos pecados. Os que receberam lei, os que não receberam leis, todos são indesculpáveis porque Deus se revelou de forma geral dentro do próprio coração do homem, através da criação, e por isso os homens são indesculpáveis. Os homens rejeitaram a Deus, se rebelaram contra Deus. E logo após apresentar isso, Paulo apresenta como que um Deus justo salva pecadores. E nós vimos isso desde o capítulo 4, entrando no capítulo 6, nós vemos Paulo fazendo uma transição para a terceira parte, mostrando agora os efeitos dessa salvação na nossa vida, mostrando como que é a vida do homem que está aprisionado ao pecado e à lei, e agora a vida do homem que está livre do pecado e livre do jugo com a lei. E então no capítulo 6 ele vai mostrar que nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça salvadora do Senhor. No capítulo 7 ele mostra como que é a vida do homem que tenta justiça própria debaixo da lei, que é uma vida que aspira à morte e sempre termina em morte por causa da incapacidade do homem de cumprir essa lei. E depois no capítulo 8 ele mostra a vida no Espírito, a vida de alguém que teve o coração transformado pelo Evangelho do Senhor Jesus, teve o coração quebrantado pelo Espírito Santo de Deus e agora é guiada pelo Espírito. E depois, quando Paulo entra no capítulo 9, e nós estamos nessa parte, na quarta parte, Paulo fala do capítulo 9 até o capítulo 11 sobre a nação de Israel. Uma vez que ele está escrevendo essa carta para uma igreja que tinha lá uma grande comunidade de judeus, era muito importante que Paulo conseguisse não apenas se apresentar para esses irmãos judeus, que eles tinham vários senãos com o apóstolo Paulo, por causa da transição na vida de Paulo, de Saulo e Paulo. Além disso, havia lá uma difamação em relação a Paulo, a respeito do seu ministério. E aqueles irmãos precisavam muito conhecer Paulo, e por isso que Paulo escreve essa carta, para se apresentar à igreja de Roma e desfazer aqueles maus entendidos que existiam lá a respeito de si. Além disso, era importante também que Paulo respondesse para aqueles irmãos judeus algumas dúvidas que possivelmente eles tivessem logo após Paulo falar sobre a salvação, que não é através da circuncisão, que não é através da justiça própria, e ainda que ele estivesse se dirigindo a judeus convertidos ao cristianismo, todos esses judeus tinham família, todos esses judeus tinham uma história, todos esses judeus tinham amigos, contatos com aqueles que ainda estavam na prática do judaísmo. E é claro que quando Paulo apresenta este evangelho de Deus a todos, indistintamente, para judeus e gentios, os judeus tinham algumas questões. E a provável questão que enseja o que Paulo vai responder no capítulo 9, 10 e 11, seja, por um acaso será que estas promessas que Deus fez no Antigo Testamento, elas falharam em relação a Israel? E aí Paulo começa o capítulo 9 dizendo, olha, eu sou israelita, eu amo o meu povo, se fosse possível, eu gostaria que eu mesmo fosse maldito, a fim de que meu povo fosse salvo. E ele começa então buscando essa empatia com o povo, mostrando que ele se angustiava pela condição dos judeus, e ele começa a mostrar que Deus não deixou de cumprir suas promessas. A questão é que nem todo Israel, que tinha o sangue de Abraão,
sangue judeu, nem todos eram Israel de fato, querendo demonstrar que nem todo israelita faz parte do Israel de Deus. Por quê? Porque já na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Paulo já deixa claro que Deus só tem um povo, que Deus só tem uma igreja, que a igreja do Antigo Testamento é a mesma do Novo, e esse povo sempre foi o povo que teve a fé de Abraão, e não tão somente o sangue de Abraão. Todos aqueles que crescem, como Abraão creu, num Messias, num Salvador, que Deus proveria para si mesmo um cordeiro, todos aqueles que, como Abraão, creram, são justificados pela fé. Eles não são salvos por méritos, eles não são salvos por algum sinal que eles tragam no corpo, eles não são salvos pela sua ancestralidade, eles são salvos por causa da fé em Cristo Jesus. Eles são salvos pelo sacrifício substitutivo que Jesus realizou. E ainda Paulo continua, olha, vocês não podem questionar a Deus, porque quem é o homem para questionar Deus? Deus é soberano, inclusive na eleição dos seus. Não apenas isso, mas também Paulo vai ainda falar com esses irmãos que Deus tem misericórdia, citando lá o livro de Êxodo, Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, e endurece quem Ele quer endurecer. Ou seja, no capítulo 9 ele mostra que a eleição é resultado, a salvação é fruto de um ato eletivo de Deus, que é aplicado no coração do homem, através da obra de Cristo, que paga a dívida, porque Deus não anula a dívida, Deus não faz vistas grossas ao pecado dos seus eleitos, mas Ele paga a dívida dos seus eleitos com o sangue do seu próprio Filho. E a segunda obra é a aplicação no coração do homem desta obra realizada pelo Espírito Santo de Deus. O Filho paga a dívida e o Espírito aplica isso e convence o meu coração a respeito disso. E então, Paulo, no capítulo 10, diz: se existe um motivo pelo qual boa parte do povo judeu está distante de Deus, rejeitou a Cristo Jesus e não se converte, está caminhando a passos largos para a condenação, é por causa da rejeição desse povo. Esse povo tem sistematicamente rejeitado a Deus. Eles rejeitaram a justiça de Deus, e aí Paulo mostra que essa salvação por meio da justificação pela fé, ela não é uma novidade dos tempos dos apóstolos, ela não é uma novidade dos dias de Jesus encarnado. A promessa de uma justiça de Deus para a salvação do homem, ela está presente desde Gênesis 3, quando o filho da mulher é prometido como aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Desde passando pelos dias de Moisés, em que Deus falou através de Moisés para aquele povo, e Deus chamou o povo a crer no Messias Salvador, no meio de salvação que Deus levantaria no meio deles. Como foi o caso da serpente no deserto, que eles, olhando para a serpente, eles eram curados das suas chagas. E ali é uma tipologia daquilo que Cristo iria fazer. O próprio sistema cerimonial e o sistema sacrificial apontavam para um sacrifício de um cordeiro. E todo o Antigo Testamento tem essas leis cerimoniais, e todas elas têm uma função. E lá na carta aos Hebreus, o autor da carta diz: nenhum sacrifício nunca foi suficiente para perdão de pecados. A função de todos aqueles sacrifícios era mostrar aquilo que o Filho de Deus faria. Era fazer com que os judeus que estavam ali envolvidos naqueles rituais, naqueles sacrifícios do Antigo Testamento, eles olhassem, contemplassem aquele sacrifício e pela fé visualizassem que Deus pagaria a dívida dos seus pecados, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então estava ali representada visualmente a obra do Redentor, do Messias que ainda viria. O próprio livro de Isaías relata isso, e Deus profetiza através de Isaías, falando a respeito do seu servo, como um servo sofredor, o seu penoso trabalho seria realizado, e ele receberia o resultado, o lucro, a recompensa do seu penoso trabalho. Fala do servo sofredor, fala do sacrifício, fala que ele levaria sobre si as nossas maldições, levaria sobre si os nossos pecados, levaria sobre si os nossos fardos. Ou seja, o mesmo evangelho que nós encontramos nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, eles estão espalhados em todo o Antigo Testamento. E Paulo, no capítulo 10, ele vai dizer:
eles desconheceram a justiça de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, eles tiveram conhecimento, eles tiveram a apresentação da promessa do Messias, do caminho de salvação, que é uma justiça pela fé, mas eles fizeram o que? Eles rejeitaram isso. E a maneira como Paulo descreve é com essa palavra, eles desconheceram. É quase que a mesma coisa de dizer que eles desaprenderam o caminho da salvação, que é a justiça de Deus. E eles opinaram por um caminho em que eles buscaram a salvação, que foi o caminho da justiça por suas próprias obras, por seus próprios méritos. E eles não conseguiram. E no capítulo 10, Paulo cita uma expressão que ele vai citar de novo aqui no capítulo 11. No capítulo 10 ele vai dizer, aliás, no final do capítulo 9 ele vai dizer que aquilo que Israel buscou, isso eles não alcançaram. E agora, pela graça de Deus, isso foi oferecido a um povo que não buscava. Israel buscou e não alcançou. Buscou, entenda-se, por meios próprios. E um povo que não buscava, recebeu por graça. O que ele está querendo demonstrar com isso é que a oferta sempre foi graciosa. Mas durante todo o Antigo Testamento, essa oferta esteve fixada ali no meio do povo judeu. E não foi oferecida para as outras nações. E o povo judeu rejeitou aquilo que tinha sido dado como um dom, um presente para eles. E resolveram buscar essa justiça de uma outra forma. Agora, com a vinda do Messias e o ide que ele ordenou aos discípulos e a todos nós, esta bondade, esta graça, essa misericórdia foi oferecida para outras nações. E o que essas outras nações estavam fazendo? Estavam recebendo o presente e estavam abraçando. E Paulo está dizendo, o que vocês buscaram, vocês não alcançaram. E aqueles que não conheciam e não buscavam, receberam pela graça. Então, quando Paulo conclui o capítulo 10, e nós vimos na semana passada, Paulo diz que Israel, todo dia recebeu a oferta de Deus, das mãos do próprio Deus. Mas o que Israel fez? Israel se tornou um povo que constantemente praticava a rebeldia e se contradizia. É um povo rebelde e contradizente. É o último versículo do capítulo de número 10. Né? Então, veja, a situação de Israel, que não estava crendo no Evangelho, não estava sendo arrebanhada pelos apóstolos, não era por culpa de Jesus, não era por culpa dos apóstolos, e o que os apóstolos estavam fazendo não era nenhum tipo de transgressão e nenhum tipo de acepção. O que os apóstolos, e especialmente Paulo, estavam fazendo era tentando, a despeito de toda essa rejeição, ainda tentar levar o Evangelho para alguns judeus. Então Paulo está demonstrando que o problema de Israel não é Deus, o problema de Israel é Israel mesmo. Né? Agora vamos lá. O capítulo 11, que é o terceiro desses 3 capítulos aqui, considerados como os 3 capítulos mais difíceis da carta aos Romanos, o terceiro capítulo, Paulo vai tratar um pouquinho sobre o futuro de Israel. Em 2 aspectos, pelo menos. O futuro daqueles que crerem e o futuro daqueles que continuarem na sua rejeição. Vamos começar então, nessa primeira parte aí, do verso 1 ao verso 10, que Paulo começa com uma pergunta. Nós vamos, nesta noite, começar este capítulo examinando essa pergunta e as respostas que Paulo vai dar. Israel não compreendeu aquilo que o Senhor havia prometido. Israel rejeitou essa justiça de Deus, conscientemente, voluntariamente, e Israel desconheceu a justiça de Deus. A pergunta que surge é: será que Deus rejeitou o seu povo? Essa é a pergunta, né? Porque Paulo provou com o capítulo 9 e o capítulo 10 que Israel rejeitou Deus. A pergunta agora que Paulo vai responder no capítulo 11 é: mas e Deus? Deus rejeitou Israel? Com esse tanto de israelita incrédulo, esse tanto de israelita que tiveram a oportunidade de receber o Senhor Jesus, de ouvir o Senhor Jesus, mas ao invés disso perseguiram e até o mataram. Será que diante disso Deus rejeitou Israel?
E aí Paulo usa essa expressão que nós já vimos ele usando 2 vezes no capítulo de número 9 e 10. Paulo usa essa expressão, de modo nenhum, está aí no versículo 1. Lembra sempre que a nossa tradução aqui, ela foi enfraquecida, ela foi eufemizada, né? A expressão aqui, ela seria traduzida de uma forma, usando as ênfases da nossa língua. A melhor maneira de traduzir isso talvez seja, Deus me livre de pensar um negócio desse, numa linguagem bem coloquial, numa linguagem nossa do dia a dia. De modo nenhum, Deus me livre de pensar um negócio desse. O que ele está dizendo é uma negação extremamente enfática. Nós não podemos imaginar, pensar ou cogitar uma coisa assim. De modo nenhum. Tá? Então, se Deus não rejeitou a Israel, que provas, Paulo, você tem para nos mostrar que Deus não nos rejeitou, diante de tudo que você já disse no capítulo 9 e 10, diante da nossa rebeldia, da nossa prática contradizente? Qual prova que você tem que Deus não nos rejeitou? E Paulo vai apresentar 3 provas para eles que Deus não rejeitou Israel. Primeira delas, é o próprio testemunho do apóstolo Paulo. Primeira prova está aí no versículo 1 ainda. Vejam, na parte B, Paulo diz, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ou seja, Paulo está dizendo, Deus não rejeitou Israel, e a prova disso é a minha conversão. E a gente não precisa, Paulo não citou, mas a gente pode fazer isso, né? Basta a gente lembrar um pouquinho de quem era Paulo. Ele já diz que ele é judeu, ele é descendente de Abraão, ele é especificamente da tribo de Benjamim. E o que Paulo fazia antes da sua conversão? Ele já participava do Sinédrio, que era a cúpula da religião judaica nos dias de Jesus. Ele participava da liderança, ele estava dentro daquele núcleo religioso, onde só entravam aqueles que eram os mais capazes, aqueles que estavam mais bem treinados, aqueles que eram mais firmes na doutrina do judaísmo, nas tradições. Paulo estava lá, mas Paulo não estava lá como um desconhecido, Paulo não estava lá como uma pessoa que ficava ali só marcando presença. Paulo estava lá atuante, e a atuação dele era na resistência contra a seita do Nazareno, contra a seita de Jesus. E não apenas ele era radical contra isso, mas ele atuava contra isso. E quando aconteceu a conversão dele, ele estava com cartas indo em direção à cidade de Damasco para prender cristãos. E não apenas prendê-los, mas trazê-los ao Sinédrio para serem julgados e até mortos, como Estevão foi. Aliás, o próprio Paulo, quando ainda um pouco mais jovem, ele participou do apedrejamento de Estevão e ficou segurando a capa dos homens que lançavam pedras em Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, que foi apedrejado por fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Paulo, um israelita zeloso, dentro do zelo cego dos judeus, que buscava a justiça própria, foi alcançado sem buscar a Cristo. Ele sim aspirava prisão e morte para os cristãos. E nessa busca dele por aprisionar, por prender, para torturar, para matar, seja lá o que eles iam fazer com os cristãos, nessa busca dele o Senhor Jesus apareceu para ele, ele caiu por terra, ficou cego. E o coração dele foi convertido. Veja, ele não buscou, ele não mereceu. Ele era israelita, e o Senhor o salvou, graciosamente. O Senhor entrou na vida dele, sem ser buscado por Paulo, através do Evangelho. Mesmo ele como um daqueles membros do Sinédrio, desse grupo religioso que esteve envolvido no julgamento falsificado de Jesus, no julgamento injusto. Talvez Paulo, muito novo ainda, não estivesse presente lá em Jerusalém quando foi gritado crucifica, crucifica, mas talvez ele estivesse lá também, nós não sabemos. Essa é uma possibilidade. Ele foi alcançado pelo Evangelho, ele foi alcançado pela graça salvadora. E Paulo agora está dizendo para aqueles irmãos, olha, não pensem que Deus rejeitou Israel.
porque eu sou israelita. Se Deus tivesse rejeitado Israel, o evangelho não tinha me alcançado. A minha vida não teria sido transformada pelo evangelho. Eu fui um perseguidor, eu atacava os cristãos, mas de perseguidor eu fui salvo. E agora eu divulgo esse evangelho. É isso que Paulo está dizendo. O que ele está nos contando é que a vida dele estava envolvida em não deixar que os crentes servissem ao Senhor Jesus. E agora ele faz o contrário, ele serve a igreja do Senhor Jesus. Por que Paulo está falando isso para aqueles irmãos? Só abrindo um parênteses aqui. Por que Paulo tem que responder essas questões? E de uma forma muito enfática ele dá essas provas. A gente tem que lembrar que essa carta está sendo recebida também por gentios. E depois de tudo que Paulo falou no capítulo 9 e capítulo 10, pode ser que os gentios acabassem tendo um preconceito com Israel, que era o mesmo preconceito que os israelitas tinham com os gentios antes de Cristo. Para evitar que essa coisa acontecesse, Paulo está dirigindo, mas Deus não preteriu os judeus por causa dos gentios. Exatamente. As coisas estão ficando mais claras e Paulo agora precisa, inclusive, cuidar para que aquele mesmo erro cometido pelos judeus não passe agora a ser cometido pelos gentios. Então, ele está, ao mesmo tempo, respondendo à questão que podia estar no coração de um judeu. Olha, será que Deus rejeitou a gente agora definitivamente? Talvez até um próprio judeu que estava lá dentro da igreja pensando, será que eu sou crente de verdade? Será que eu realmente sou convertido? Será que eu sou salvo? Porque eu sou judeu e parece que Deus desistiu completamente dos judeus. E Paulo diz, de maneira alguma, não pense isso. E o que o Senhor fez na vida dele, né? Então vejam bem, o ponto aqui é que o Senhor não rejeitou os judeus, como não rejeita os gentios, e ambos são salvos da mesma forma, são salvos pela graça. Tá? E agora Paulo está demonstrando para aqueles irmãos da igreja de Roma, e para nós também, que Deus não rejeitou. E a prova primeira que ele dá é que ele estava ali. Ele era judeu, ele era convertido, ele era um apóstolo, e ele estava ali. Deus não rejeitou Israel. Ele é um representante de Israel. Mas não apenas isso. A segunda prova ele apresenta para nós, do versículo 2 ao versículo 4. Veja o que ele diz. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Veja, o segundo ponto dele é, Deus não rejeitou o seu povo no Antigo Testamento. Então, essa rejeição que vocês podem imaginar que Deus tem para com Israel, ela não existe. E nós temos provas disso, inclusive lá no Antigo Testamento, quando Israel estava buscando justiça própria, quando Israel estava envolvido com idolatria, mas ainda assim Deus estava lá e não rejeitou o povo. Não apenas não rejeitou o povo, mas Deus levantou um remanescente. E a história que ele vai citar, se você quiser me acompanhar aí, está lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, livro de 1 Reis, capítulo 19, você já deve ter ouvido a história de Elias no Monte Carmelo. Você já ouviu essa história? Uma história belíssima, uma história forte, né? Impactante para as nossas vidas. Mas o que estava acontecendo? Acabe, ele se casou com uma mulher estrangeira, uma adoradora de Baal. O nome Jezabel significa exatamente isso, né? Adoradora de Baal. E quando ela vem para Israel, ela traz consigo o seu ídolo. E Baal, naquela época, era o ídolo mais adorado no mundo não cristão. Aliás, cristão não, né? No mundo que não servia a Yahvé. No mundo de não hebreus. Baal era dito pelas pessoas como o deus da tempestade. Ele era o deus da chuva. Ele era esse deus dos trovões, né? Então, Jezabel trouxe o culto a Baal para dentro de Israel. E o que aconteceu? O que aconteceu é que por influência, por autoritarismo, pela fraqueza de Acabe, o culto a Baal se estabeleceu em Israel no meio do povo de Deus.
O povo de Deus que não fazia prosélito das outras nações, porque não evangelizava Yahvé aos outros povos, mantinha Yahvé tão somente ali, circunscrito dentro da nação de Israel, recebia essa interferência externa por causa da desobediência do rei que casou com estrangeira. O que acontece? Acontece que em pouco tempo Jezabel começa a mandar, e Acabe obedece a Jezabel. E então aqueles profetas como Elias, os sacerdotes, os homens tementes a Deus em Israel começaram a ser perseguidos. Por causa disso, Deus falou com Elias: avisa que eu não vou mais mandar chuva. Eles não estão adorando a Baal? Baal não é o Deus da chuva, não é o Deus do trovão, não é o Deus das tempestades. Eu vou mostrar para eles quem é o Deus sobre essas coisas todas. E aí Elias mandou avisar: não chove mais. E de fato não choveu. Passado 3 anos desse período, Jezabel e Acabe não tem mais o que fazer, tamanha a miséria, tamanha a situação catastrófica que estava o povo. O profeta Elias vai então a Jezabel e a Acabe e diz para eles o seguinte: vocês querem fazer um teste? Eu quero propor um desafio para vocês. O desafio é esse: amanhã nós vamos subir ao Monte Carmelo. Jezabel pode mandar todos os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal, e nós vamos lá no alto do monte pedir. Vocês pedirão a Baal e eu vou pedir a Yahvé. O Deus que responder a nossa oração com fogo, esse é o verdadeiro Deus, é o Deus que deve ser adorado. O profeta que não for atendido deverá ser morto, degolado. E então Acabe e Jezabel aceitaram o desafio. No dia seguinte começa lá o cerimonial e Elias, como um cavalheiro, deixou que eles fizessem primeiro. E aí os profetas de Baal levantaram lá um altar, colocaram um animal lá em cima e começaram a gritar e a pedir para que Baal mandasse fogo. E eles fizeram isso durante a manhã inteira e nada aconteceu, e Elias começou a debochar dele. Elias falou assim: olha, grita, fala mais alto. Quem sabe Baal não está dormindo? Ou talvez ele tenha ido viajar. E o texto diz que os profetas de Baal começaram a se cortar, derramar sangue, para tentar fazer com que caísse fogo do céu, que Baal mandasse fogo do céu. O que acontece? A gente já sabe, Baal não existe, não tem fogo do céu caindo. E quando eles não tinham mais nada o que fazer, Elias falou: agora é minha vez. Mas antes da gente fazer, antes de eu fazer as minhas orações, eu quero que vocês coloquem um animal ali, pode jogar água. Mas não é para jogar um pinguinho de água, é para jogar muita água. Muita água. Porque eu não quero que depois ninguém venha dizer que foi uma faísca que acendeu ali. É para encharcar. E diz que jogaram tanta água que abriu um rego ali em volta do altar e ficou tudo cheio d'água. E Elias então ora ao Senhor e pede: Senhor, para que se saiba em Israel quem é o verdadeiro Deus, responda a minha oração com fogo. E Deus mandou fogo, e o fogo foi de uma potência tal que consumiu o animal, consumiu a água, consumiu o animal e consumiu o altar. E na sequência, Elias desce a um ribeiro que tinha ali próximo, e ele degola todos os profetas de Baal. Imagine o desafio para um homem degolar 400. Tem algumas cenas da Bíblia que elas sempre me deixam extremamente curioso. Como que algo assim acontece? Mas foi o que aconteceu. Mas, quando a notícia chegou, aliás, quando ele esse processo todo, Acabe pega a sua carruagem, envia, como a gente diz, enfiou a viola no saco e foi voltando para sua casa de carruagem. E seco, não tinha chuva. Elias também orou e falou para o Senhor: Senhor, agora manda chuva. Já ficou Baal, já ficou escancarado, envergonhado, não existe. Os profetas foram mortos. E aí Deus respondeu à oração de Elias, e Elias viu uma nuvem pequenininha, que o texto diz que parecia uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Deus diz para Elias: Elias, agora corre e avisa para Baal e se esconder lá no palácio, porque vai cair água como nunca.
E aí é interessante que Elias volta e ele corria mais do que os cavalos da carruagem de Acabe. E ele passa por Acabe, avisa para Acabe, vai para casa, porque aí vem chuva. E de fato choveu. Mas enquanto a chuva caía e Elias se recompunha de um dia como aquele, Jezabel ficou sabendo de tudo isso e mandou um edital, e que esse edital fosse publicado na cidade inteira. E o edital é: da mesma forma como hoje você tirou a cabeça dos meus profetas, amanhã eu vou tirar a sua. E o que acontece com o profeta que pediu fogo do céu e que degolou centenas de profetas falsos? Ficou com medo. Por mais estranho que isso pareça, ele ficou com medo. E isso daqui, inclusive, eu já li livros de psicólogos que explicam o que aconteceu com Elias. Depois de algo tão forte como aquilo que aconteceu com Elias, inclusive da degola de todos aqueles homens, não há coração humano e mente humana que consiga se manter estruturado, firme e no seu devido juízo, depois de uma situação dessa. Ele estava abalado, estava abalado, e recebe essa notícia. E quando ele recebe a notícia que Jezabel prometera que ia matá-lo no dia seguinte, ele toma caminho no deserto e ele foge. E ele foge, ele anda tudo que ele pode andar, e de repente então ele chega num momento que não dava mais, ele precisa dormir, ele entra numa caverna e vai dormir e descansar um pouquinho para continuar fugindo. E o texto diz que durante a noite aparece um anjo e o acorda. E quando o acorda, tem um banquete de comida preparado para ele. Fala, come. Ele comeu. Terminou de comer, voltou a dormir. 3 horas depois, o anjo vai lá de novo, cutucou, e quando ele acordou, mais um banquete. Ele come de novo, só que daí antes de voltar a dormir, Deus fala com ele: por que você está fugindo? Por que você está fugindo? E aí é o que nós encontramos nesse texto, que eu quero ler para vocês, o versículo de número 10, 14 e 18. Vejam lá, 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Versículo 14, ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. E então o Senhor responde, versículo 18, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Eu resumi bastante a história aqui, mas basicamente Deus falou uma série de coisas para Elias. Elias volta, encontra Eliseu, unge Eliseu o profeta, unge um novo rei, e volta para lá. Por quê? Porque eu não rejeitei o meu povo. É isso que Paulo está citando para aqueles irmãos. Veja aí as duas citações. No versículo 4 ele diz: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. E aí Paulo está dizendo: olha, Deus rejeitou Israel? Paulo diz: não rejeitou, porque ele converteu a minha vida. Porque lá no Antigo Testamento ele reservou, ou seja, é uma ação de quem? De Deus. Esses 7.000 não se dobraram a Baal, por quê? Porque eles eram mais santos do que os outros? Eles não se dobraram a Baal porque eles eram mais firmes, mais porretas do que os outros? Porque eles eram crentes substância? É aquele crente que é o primeiro a chegar na igreja, o último a sair, não falta em nenhum culto. É por isso que eles preservaram? É por isso que eles não se contaminaram?
Não, o texto diz, e diz de forma claríssima, reservei. Deus manteve um remanescente fiel em Israel. Deus rejeitou Israel? Claro que não rejeitou. Mas no meio da rebeldia de Israel, Deus graciosamente preservou, reservou um remanescente, um grupo que não se contaminou, não serviu a Baal, não beijou sua estátua, não dobrou os seus joelhos diante de Baal, nem de Jezabel. E Deus anima o profeta Elias, porque o profeta Elias estava cheio de meias verdades. Ele diz, olha, mataram os profetas. E é mentira, ele estava vivo. Quer dizer, uma meia verdade, né? Porque mataram alguns profetas, mas não todos. Outra meia verdade, todos te abandonaram. E não eram todos que tinham abandonado. Outra meia verdade, estou sozinho. Ele não estava sozinho. Mas aí você lembra daquilo que aconteceu naquele dia com ele. Aquilo tudo mexeu muito com a cabeça de Elias. E Elias não estava no seu juízo perfeito. Ele matou tanta gente naquele dia, que ele imaginou que ele estava sozinho. E aí Deus está lembrando para ele, você não está sozinho, Elias. Você não está sozinho. Há 7.000 que não se dobraram. E aí imagine que aqueles ouvintes agora, eles estão pensando, gente, é verdade. É verdade. Deus não rejeitou Israel. Tem aqui Paulo. No Antigo Testamento, nos momentos mais obscuros da história do nosso povo, ainda tinha um remanescente. Deus reservou os 7.000. E aí Paulo vem com a terceira prova, né? A terceira prova. Veja o verso 5, ele diz, assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Ou seja, que Paulo está dizendo, e vocês não são crentes? Tem um remanescente aqui. Como que Deus rejeitou Israel se vocês estão dentro de uma igreja? Convertidos a Cristo Jesus. Até hoje tem um remanescente. E aí, se nós pudéssemos aqui acrescentar algo ao que Paulo está dizendo, quando ele fala hoje, nós poderíamos lembrar de quando Jesus nasceu, e nós podemos lembrar no seu nascimento, nós podemos lembrar de Simão, a sua esposa Ana. E Simão, quando estava lá no templo orando, e reconheceu o que estava acontecendo ali, ele glorificou a Deus e adorou a Deus, por causa do nascimento do Messias. Ele estava aguardando, ele era um crente, ele é remanescente fiel. Não apenas isso, nós temos João Batista pregando e dizendo, olha, eu batizo com água, mas vem um depois de mim que vai batizar com fogo. E quando Jesus esteve, ele teve contato com as multidões, mas ele tinha os 12 apóstolos que estavam ali junto dele. Tinha uma comitiva de mais 70 discípulos, entre eles um bom grupo de mulheres que acompanhavam Jesus o tempo todo. Depois da sua ressurreição, além dele ter sido visto por Maria Madalena, além dele ter sido visto por os 2 caminhantes lá no caminho de Emaús, ele foi visto pelos apóstolos, esteve com os apóstolos e foi visto por cerca de 500 pessoas. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15. Cerca de 500 pessoas tiveram contato com Jesus depois da sua ressurreição. Todos esses eram judeus, na sua grande maioria. Exatamente. Muitos desses que estiveram lá com Jesus estão vivos. Então Paulo está dizendo o que para aquela igreja? A gente pode citar em último lugar os membros da igreja de Roma. E não só da igreja de Roma, de tantas outras igrejas que estavam ali configuradas naqueles dias no primeiro século. As igrejas da Judéia, das quais Pedro era pastor, Tiago era pastor. As igrejas da Judéia estavam lá, cheias de judeus convertidos a Cristo. Então Paulo está dizendo, Deus não rejeitou Israel. Eu sou israelita. No Antigo Testamento, Deus sempre teve um remanescente fiel. Hoje tem um remanescente fiel, mas que fique bem entendido. Veja o verso 5, a última parte. Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Tem um remanescente que está salvo pela graça salvadora. Creu em Jesus Cristo. Não foi salvo por méritos. Não está buscando justiça própria.
não está tentando salvação por meios próprios. Mas esse grupo, assim como os 7.000 que Deus reservou para si, esse grupo que está salvo, esse remanescente, está salvo por causa da eleição. E para quem tem gente que fala assim, ai pastor, eu fico arrepiado quando faz negócio de eleição, porque eu não entendo, não gosto desse negócio. Mas isso eu não gosto de Bíblia, porque Bíblia fala desse assunto do começo ao fim. Veja o que ele diz. E se é pela graça, eu fico perguntando assim, por que algumas pessoas leem um verso desse, se é que leem, o que elas entendem depois que elas leem isso? Verso 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça não seria graça. O que ele está dizendo é o seguinte, Deus não salvou ninguém porque previu fulano. Deus lá na eternidade viu que fulano ia ser bonzinho, e aí Deus derramou graça sobre ele. Olha, se Deus previu, então é obra. Se é obra, não é graça. Porque se você chama de graça uma coisa que uma pessoa recebe porque mereceu, graça não é graça. É isso que Paulo está dizendo. Esse remanescente, esse grupo de cristãos ainda hoje entre os judeus, esses que se converteram a Cristo Jesus entre os judeus, eles não se converteram porque eles foram melhores do que os outros. Eles não se converteram porque eles mereceram. Eles foram gratos por causa do ato eletivo de Deus. Deus lá da eternidade os amou e os amou com amor eterno, de tal maneira que Deus colocou neles o seu Espírito, e o seu Espírito os convenceu do seu pecado, da justiça e do juízo, e os fez caminhar em direção a Cristo. Deus os fez crer na promessa. Deus os livrou daquela justiça própria. É eleição. É eleição. E nós não podemos desistir e nem nos calar de ler e de falar enfaticamente textos como esse que mostram isso. Porque infelizmente nós continuamos 20 séculos depois, com igrejas e com crentes que insistem em desconhecer a justiça de Deus e tomar o mesmo caminho que os judeus tomaram, o caminho da justiça própria. O caminho da justiça própria é o caminho para o inferno. Não é o caminho para o céu. Sim, porque você fala, é igual a educação de filhos, né? O filho, ele aprende por um processo mnemônico, né? Ele vai ali, é repetição, repetição, repetição e repetição. Então não adianta eu chegar lá para o meu filho uma vez por semana e falar que ele tem que ser educado e esperar os outros pararem de falar para depois ele falar. Se ele me assiste todos os dias interrompendo todo mundo e falando na frente de todo mundo e entrando no meio da conversa dos outros. Ele está olhando e está aprendendo. Nós estamos num cenário de muita confusão doutrinária e teológica. Não adianta o pastor tentar te ensinar a verdade no domingo, que é o único dia que você vem na igreja, para alguns. Se você passa de segunda a sexta assistindo lá, segunda é o dia do padre não sei das quantas, terça é o dia do que faz contato com os mortos lá, na quinta é o pastor da igreja lá das 7 correntes, na sexta é o dia do pastor da oração forte, e você fica ouvindo um monte de bobagem o dia inteiro, a semana toda, e sua cabeça é processo mnemônico, você vai ouvindo. Né? Infelizmente a gente está numa sociedade assim. Porque se a internet foi uma bênção para quem leva a verdade, ela foi uma desgraça para quem pode receber de tudo, verdade e mentira. Haja vista a história das fake news que estão por aí o tempo inteiro. Se você faz parte de qualquer grupo de WhatsApp, você sabe muito bem o que é isso. Que volta e meia você tem que ir lá e falar, meu amigo, esse vídeo que você está postando aí, esse vídeo é lá de 2017, e lá em 2017 já falaram que é mentira, mas você recebeu pela primeira vez essa semana e está espalhando para todo mundo, como se fosse a última novidade. E além de tudo, ainda é mentira. E a gente está vivendo esse cenário aí, triste, terrível, por causa disso. Só que as fake news não estão só no WhatsApp. As fake news estão nos púlpitos das igrejas, infelizmente também.
E salvação por meios próprios é talvez a fake news mais antiga da história. Os líderes do judaísmo já faziam essa fake news lá no Antigo Testamento. Ensinando salvação por meios próprios, pelo cumprimento de tradições. Ensinos de demônios. A Bíblia que diz isso, não é o pastor Wesley. Paulo está dizendo, existe uma remanescente fiel. E se existe esse remanescente, não é por obras, mas é por causa da eleição. É graça, eles são salvos pela graça. Não é por alguma coisa que eles tenham feito. Muito bem. Então Paulo apresenta essas três provas. Ele mesmo, o remanescente fiel no Antigo Testamento e o remanescente fiel no Novo Testamento, ambos preservados pelo próprio Deus, salvos por causa da eleição. Bom, o que se conclui então? E é o que Paulo passa a fazer a partir do versículo 7. Essa expressão aí, que diremos, pois, significa, qual a conclusão que a gente chega então? Qual a conclusão que nós temos disso? Ele começa com a pergunta, Deus rejeitou Israel? Ele prova que não, com 3 provas. E aí ele chega para o povo e fala assim, o que a gente pode concluir disso? Então vamos lá. Paulo tira 3 conclusões que eu quero passar para vocês. Primeira delas, ele diz aí, está no texto, verso 7, parte A. O que Israel busca, isso não conseguiu. O que ele está dizendo é, salvação por meio de justiça própria, não vai. É o que nós vimos no final do capítulo 9, é o que nós vimos em todo o capítulo 10, e Paulo está começando no capítulo 11 insistindo. Você fala, pastor, nós estamos acompanhando essas pregações aqui, já faz quase 3 meses, o senhor entrou no capítulo 9, 10 e agora o 11, e parece que o assunto é o mesmo toda semana. É mesmo. É mesmo. E é uma pena que 90% da igreja não esteja aqui para ouvir e não está online também para ouvir. Até dá uma olhadinha. Tem 4 conectados, um deles sou eu. Tem 3. É uma pena isso. Porque são esses 90% que não estão conectados, que não poucas vezes vão ter as suas consciências martirizadas pelo sentimento de culpa, pela dúvida a respeito da salvação, e por, infelizmente, tomar o mesmo caminho que estes aqui estavam tomando lá, que é o caminho do desconhecimento de Deus, da justiça de Deus. Por quê? Porque está claro no Evangelho, e Paulo repete na carta, por 3 capítulos, ele insiste isso. Israel buscou uma coisa através da justiça própria, e ele não conseguiu. E eu vou dizer uma coisa, se a gente estudar um pouquinho da cultura e da religião dos judeus, nós vamos descobrir que se eles, com todo o radicalismo deles, não conseguiram, não dá nem de brincadeira para comparar com o que as pessoas chamam de cristianismo hoje. Para um judeu isso é uma piada. Primeira conclusão então de Paulo, o que Israel buscou por meios próprios, pela sua própria justiça, eles não conseguiram. Eles desconheceram a justiça de Deus. Segunda conclusão que Paulo tira, ainda aí no verso 7, parte B, vamos lá. Mas a eleição o alcançou. Ou seja, o que Israel buscou, não conseguiu, porque buscou pela justiça própria. E aí Paulo diz, segunda conclusão, a eleição alcança. Ou seja, o processo eletivo, ele consiste em Deus de antemão amar, consiste em Deus enviar o seu Filho para pagar a dívida que não pode ser anulada. Depois consiste em o Espírito Santo convencer esses que Deus amou e elegeu, convencer de que eles são pecadores e que eles precisam do Messias, do Salvador. E uma vez que esse processo ele começa a acontecer, o Espírito Santo vem habitar no coração do homem para produzir isso e faz com que esse homem passe a viver uma vida de santidade. Exatamente, é o que ele já citou e diz, ele basicamente desenhou para a gente no capítulo 8.
Então ele está dizendo, os israelitas não conseguiram por meio próprio, mas a eleição, ou seja, a obra de Deus fez isso. O que foi impossível para o homem, foi possível para Deus. O próprio Senhor Jesus disse, não há impossíveis para Deus. Texto marcante para nós, eu quero dar uma ilustração sobre isso. Até porque nós estamos falando de Filipenses aqui. E especialmente sobre isso, nós falamos que a igreja aos Filipenses, ela nasceu lá em Atos 16. A igreja dos Filipenses. E nasceu com 3 eventos que Atos 16 descreve. A conversão de Lídia, a conversão daquela menina que estava possuída por espíritos, que faziam com que ela adivinhasse as coisas, e depois o carcereiro e a sua família que foram batizados na madrugada. E não só eles, eu acredito que aqueles presos que estavam ali, que ouviram Paulo e Silas. Veja, quando nós lemos no capítulo 16 sobre a primeira conversão lá em Filipenses, que é a conversão de Lídia, o que o capítulo 16 diz? Que Paulo chegou com a sua comitiva, próximo a um riacho, onde estavam algumas mulheres que vendiam púrpura, e ele começou a falar do evangelho. E então o texto diz que Deus abriu o entendimento de Lídia, e ela recebeu a mensagem. E ela não apenas recebeu a mensagem, mas ela convidou Paulo para ir na casa dela. E de lá falar com as suas amigas, e falar com os seus conhecidos, e falar com a sua família. Veja o que acontece. Esta mulher era uma judia, também como Paulo, casada com um grego. Lídia era casada com um grego. E ela criou o seu filho, e junto com a sua mãe, elas doutrinaram no judaísmo. Mas agora chegou uma coisa que encaixou perfeitamente. Mostrou aquilo que estava faltando. Apresentou o Messias prometido no Antigo Testamento. E o texto diz que Deus abriu-lhe o entendimento. E ela viu. Ou seja, aquilo que Israel não conseguiu por meios próprios, Deus fez através da eleição. E eleição é isso. É uma obra completa realizada por Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paulo estava lá pregando o evangelho que fala sobre Jesus, enquanto ele pregava, Deus enviou o seu Espírito, que abriu o entendimento de Lídia para que ela cresça. É uma obra toda de Deus. Pastor, qual que é a minha parcela nessa obra? A minha parcela é 0. É nenhuma. Eu só entro com o pecado. Com a culpa. E Deus entra com um amor eterno, por um pecador miserável como eu. O Senhor Jesus entra com um pagamento substitutivo. Ele tomou meu lugar na cruz e colocou sobre mim o resultado do seu doloroso trabalho. Pôs sua justiça sobre mim, me fez justo. E o Espírito Santo de Deus pegou essa obra aí como uma injeção. Por isso que a gente fala que aplicou. Ele injeta essa obra no meu coração. Abre o meu entendimento para eu ver. É a obra da eleição. É Deus que quebranta, é Deus que paga, é Deus que penetra o coração do homem. Portanto, a salvação é uma obra 100% de Deus. E o processo de santificação, aí eu vou participar desse processo. Fornecendo para o Espírito Santo a matéria-prima. O coração. Por quê? Nós vamos chegar nesse versículo lá em Filipenses. É Deus, é o Senhor que efetua em nós tanto o querer como o realizar. Você está querendo orar mais? O Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Você está querendo estudar mais a Bíblia? O Espírito Santo trabalhando no seu coração. Você está querendo uma vida mais santa? É o Espírito Santo trabalhando no seu coração. E se você não está fazendo nada disso, então ore e peça a Deus que o Espírito Santo encha a sua vida, para você sentir todas essas vontades, porque é Ele que pode fazer isso. Terceira conclusão. Então veja, o que Israel buscou, isso não conseguiu. A eleição, entretanto, alcançou. Ou seja, Israel não conseguiu se salvar sozinho, mas Deus conseguiu salvar israelitas e gentios, todos aqueles que Ele elegeu. E aí o finalzinho do verso 7 vem a parte dura e dramática desse texto. Finalzinho do verso 7 ele diz: e os mais, ou seja, os demais, foram
endurecidos. Isso é doloroso de ouvir. Lembra que nós já tratamos desse assunto endurecimento lá no capítulo 9. Isso. E o que significa, biblicamente, esses termos, quando eles aparecem, especialmente Paulo faz isso, tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 11, mas você tem Moisés fazendo isso lá no livro de Êxodo. O que isso significa? Bom, você tem que considerar que nenhum homem é santo, todos os homens são pecadores. Então, todos os homens, pela sua condição natural, eles já têm um coração endurecido. E eles se entregam ao endurecimento cada vez mais. Então, quando você lê na Bíblia que Deus entrega pessoas ao endurecimento, ou que Deus endureceu o coração de outros, Deus não endurece um coração que está quebrantado. Deus endurece o coração que já está duro por si só. Exatamente. Se você ler atentamente, reler, porque nós já estudamos aqui Romanos capítulo 1, você vai perceber que endurecimento do coração é nada mais nada menos do que Deus já derramar sobre o homem rebelde, endurecido, a consequência do próprio pecado dele. Porque quando você lê Romanos 1, você vai ver que os homens, tendo condição de conhecer a Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, desde o princípio, claramente se reconhecem através das coisas que foram criadas. Paulo diz, entretanto, os homens trocaram o Criador pela criatura. Trocaram a verdade de Deus pela injustiça. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Fizeram objetos para a sua adoração em forma de animais, de répteis e por fim até do próprio homem. E o texto diz, por isso Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem todo tipo de coisa inconveniente. É a mesma coisa que está sendo dito quando a gente lê sobre Deus endureceu. É o coração que já rejeitou a Deus, é o coração que já se rebelou contra Deus, é o coração que se nega a existência de Deus, é esse coração que acaba recebendo sobre si o primeiro castigo do seu pecado, que é Deus lhe endurecer ainda mais. Guarde isso. Você tem a obra da eleição, que é eficaz sobre qualquer coração. Coração duro, se for eleito, o Espírito Santo vem e quebra. E faz um coração de carne. Mas se for um coração duro e não é eleito, Deus endurece ainda mais. Percebe a diferença? Graças a Deus nós não sabemos e nem poderíamos saber. Porque se nós, sem sabermos, a gente já fica escolhendo, aquele ali só falta ser crente, aquele lá não, tal. Imagina se a gente soubesse. Né? Mas quando Jesus deu o id, a gente tem que sempre separar essas coisas. Quem é que elege? É Deus, não é a gente. Uma vez eu estava numa igreja e começou um pastor, né? O pastor quando sai de seminário, né? Primeiro ano, ele sabe resposta para tudo, né? Ali novinho, eu já passei por lá, eu sei disso. Se perguntar se Adão tinha umbigo, pode ter certeza que o primeiro anista lá, o camarada que está recém saído do seminário, ele sabe a resposta. A resposta, depois de uns 10 anos, você vai caindo, pondo o pé no chão, você fala assim, não, peraí, meu irmão, eu vou estudar melhor esse assunto. Tá? Mas o pessoal de primeiro ano responde. E aí tinha um camarada recém saído do seminário e falou assim, olha, irmãos, nós temos que imitar a Deus. Deus, ele elege, ele não ama todo mundo, né? Ele tem um amor eletivo. Nós também temos que fazer isso. Nós temos que amar quem é da nossa mesma família da fé. Os demais, não. Olha, eu era o pastor da igreja, né? E cedi para o rapaz pregar num culto da mocidade. Minha vontade, eu estava na galeria. E tinha um presbítero lá na frente, lá. E ele ficava olhando para mim e falava assim, pastor, eu estava vendo o senhor pular lá de cima da galeria sem nem descer pela escada. Eu falei assim, gente do céu. Né? Olha, Deus é Deus, Ele elege, Ele é santo, Ele é soberano e Ele é eterno. Ele pode, porque é tudo dele. Agora nós não temos amor eletivo. Nós não podemos amar o mundo, nem as coisas que existem no mundo. Mas nós devemos amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Nós devemos, por causa desse mandamento, levar o evangelho a todos indistintamente. Eu não posso fazer seleção
seleção de quem deve ouvir o evangelho e quem não deve. Isso não é comigo. Agora, se pregando o evangelho, alguns são quebrantados e creem, e outros ficam ainda mais resistentes, o que a gente vê se cumprindo é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Os judeus, por meios próprios, não conseguiram. O que eles não conseguiram, a eleição conseguiu. E outros foram endurecidos por Deus. Pastor, mas eu sempre ouvi que Deus é amor. E você ouviu correto. Deus é amor. Mas pastor, a gente sempre ouve da graça, da misericórdia. Está correto, Deus é gracioso e Deus é misericordioso. Mas você nunca ouviu falar que Deus é justo? Você nunca ouviu falar e nunca leu que Deus odeia o pecado? Que Deus está irado contra o pecador? E que um dia Ele vai derramar a sua ira sobre o pecador? Nunca leu sobre isso? Então, vamos refrescar a nossa memória aqui com Paulo. Antes que alguém pudesse contestar Paulo, ele diz no verso 8, como está escrito. E aí ele cita Isaías capítulo 29, verso 10. Ele fala que corações duros e entorpecidos são corações que estão já debaixo de uma ação punitiva de Deus. Ele diz, olha, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Deus rejeitou Israel? Não, não rejeitou. Mas esse povo que buscou o caminho próprio, desobedeceu, resistiu, desconheceu, endureceu, e Deus fez o quê? Então Deus lhes deu o espírito de endurecimento e de entorpecimento. E o Filho de Deus veio no meio deles e eles não o reconheceram. E o próprio Senhor Jesus disse lá em capítulo 13 do Evangelho de Mateus, os discípulos perguntaram, Jesus tinha acabado de proferir a parábola do semeador, e os discípulos perguntaram para Jesus, por que o Senhor lhes fala por parábolas? E Jesus disse, para que ouvindo não ouçam, e para que vendo não vejam. Se você hoje tem o privilégio de ouvir, e de entender, saiba que você está debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Porque Deus, aos que não são dele, que não são eleitos, Deus tapa os olhos e endurece-lhes o coração, para que eles não ouçam e para que eles não creiam. É tão duro isso, mas é a palavra de Deus. Verso 9. E aí agora ele vai citar Davi, Salmo 69, versículos 22 e 23. Torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Tropeço, punição e endurecimento. Quando ele fala aí de banquete, esses banquetes eram os banquetes da fraternidade. Esses banquetes aconteciam nas festas. Esses banquetes aconteciam nas vitórias. E veja, Deus concedia vitórias para o povo de Israel? Concedia. Mas o próprio Davi aqui está dizendo, Deus usa os nossos próprios banquetes para fazer com que o nosso coração fique entorpecido, endurecido. Ou seja, é algo que é muito comum, você já deve ter passado por isso na sua vida. Deus concede uma bênção tão grande e você não olha para Deus, olha para o banquete e você começa a se contemplar naquilo e ver assim, mas eu sou bom demais. Olha a nossa força. Lembra que Davi passou por isso quando ele foi lá e fez um censo. E Deus teve que humilhá-lo com a morte de muita gente, para que ele caísse em si. Eu tenho medo de multidões, né? Entendo o que eu estou falando, né? Eu tenho medo de multidões, que as multidões podem trazer orgulho para o coração daqueles que motivam as multidões. E louvado seja Deus pela vida daqueles que Deus humilha, porque quando Deus humilha alguém, está humilhando para livramento. Está humilhando para que a pessoa não se ensoberbeça. Então, a bênção de Deus, quando Deus nos faz passar por um momento de humilhação.
Porque se existe algo que é uma marca de um coração duro, de um espírito entorpecido, de um olho que não enxerga, de um ouvido que não ouve, é o orgulho. Pessoas orgulhosas são assim, elas não ouvem, elas não enxergam e elas não sentem. O último texto que eu quero compartilhar com vocês sobre isso ainda, sobre esses corações endurecidos. Não sei vocês aqui, talvez alguém de longe assistindo. Nós precisamos ler mais a Bíblia e entender mais sobre o nosso Deus, ouvir mais a palavra de Deus. Deus leva muito mais a sério o pecado do que a gente imagina. E o mesmo Deus que ofereceu o sangue do próprio Filho dele para nos salvar, Ele fez isso por causa dos meus pecados. Deus leva esse assunto perfeitamente a sério. Se Deus não levasse a sério, Ele podia dizer, vamos passar uma borracha sobre esse assunto, porque eu não vou derramar o sangue do meu filho por causa do negócio, por causa das bobagens que eles fizeram. Mas Deus diz, imagine o conselho da Trindade, Deus diz, eu vou salvá-los, mas eu não posso transgredir a minha justiça. Eles cometeram pecado e tem uma lei, o salário do pecado é a morte. E sem derramamento de sangue não tem perdão de pecados. E imagine o filho dizendo, eu vou pagar por eles. E o pai disse, esse é o plano. Porque eu não posso abrir mão da minha justiça. E aqueles que não creem no Filho, eles vão morrer. E eles pagarão penas eternas, pelo pecado que eles cometeram e pela rejeição ao Filho de Deus. Quer ver isso? 1 Samuel capítulo 2, de 22 a 25. Estudando esse texto hoje durante o dia, eu falei para Lourdes, quer ver um texto que causa arrepios, Lourdes? O pessoal gosta de se arrepiar com barulho em igreja, né? Com música, né? Com o pessoal, entre aspas, falando em línguas de anjos. O pessoal se arrepia com essas coisas. Deveria ler a Bíblia para se arrepiar com aquilo que é para causar arrepio. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versos de 22 a 25. Eli era um sacerdote de Deus. E a crítica sobre Eli é que Eli cuidava das coisas de Deus, mas não cuidava da sua casa. Como os sacerdotes eram uma tribo separada para isso, não é uma questão de ofício, era uma questão de descendência. Quem eram os próximos sacerdotes? Os filhos dos sacerdotes anteriores. Então, o pai, ele já iniciava o filho no ofício sacerdotal. E ninguém ali da tribo de Levi, dos sacerdotes, podia ser outra coisa a não ser aquilo. E aí, lá no meio, às vezes, um filho ou outro de algum sacerdote pegava um caminho errado. E Eli tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias. Veja o que é dito sobre eles. Deus manda Eli repreendê-los. E Eli vai e repreende-os, dizendo assim. Bom, veja o que o texto diz. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que está, esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, vejam, presta atenção aqui. Entretanto, Ofni e Finéias não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. 1
Eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ou seja, Deus endureceu o coração deles, eles eram santos e ficaram ruins porque Deus endureceu o coração deles? Não. Eles eram pecadores, eles roubavam a congregação, eles se prostituíam com as mulheres que vinham trazer alimento para os sacerdotes. Eles profanavam o nome de Deus. E quando Eli foi chamar a atenção deles, Deus endureceu o coração deles para que eles não ouvissem, porque Deus já tinha dado a sentença em relação a eles. O que nós podemos aplicar disso para a nossa vida? Bom, no que diz respeito à igreja lá, Paulo está dizendo, olha, Deus não rejeitou Israel. Eu fui salvo e tem um remanescente aí que foi salvo. Teve um remanescente no Antigo Testamento, tem um remanescente hoje que está sendo salvo. Mas essa salvação não é por méritos, é pela eleição. Deus entrou no meu caminho quando eu estava indo perseguir cristãos. Deus entrou na vida de Lídia, abriu seu coração. E Deus tem feito isso com muitos judeus. Estão sendo salvos pela graça, não é por obras, é pela graça. É a eleição. Aquilo que Israel buscou não conseguiu, mas a eleição alcançou. E os demais, os que permanecem no caminho, eles são endurecidos por Deus. Paulo está dizendo, se alguém morre longe de Deus, na rejeição, seja um israelita ou seja um gentio, é porque não foi eleito pelo Senhor. Rejeitou a Deus, e na sua rejeição, Deus os puniu, endurecendo-se o coração deles ainda mais. Isso é muito duro. Exatamente, Deus fez vasos de honra e vasos de ira. E até o ímpio foi criado para o dia da calamidade. Textos assim, eles servem para nos humilhar, para nos fazer, primeiro, saber que se nós estamos aqui, se nós ouvimos essa mensagem, se nós cremos das nossas casas no Evangelho de Jesus, isso não é mérito nosso, isso é obra de Deus no nosso coração. Então guarde, a salvação é pela graça, você não merece, eu não mereço. E esse ensino todo, eu gosto de falar muito isso, que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é um tratado contra o orgulho e a arrogância religiosa. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, se afaste da arrogância religiosa, do tradicionalismo que acredita que a salvação vem por meio de obras. Se afaste disso, porque isso não procede de Deus. A salvação é pela graça. Isso não significa que você pode cair no outro extremo, que é o extremo da libertinagem. Porque se você cair no extremo da libertinagem, significa que você nunca conheceu essa graça. Porque a vida daqueles que foram salvos pela graça é uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eles abandonam o pecado. Eles são transformados dia a dia. Deus tem uma velocidade diferente com cada um, mas de maneira alguma você continua da mesma maneira como você estava. Mas se acontecem melhorias na sua vida, acontece porque Deus faz isso. Não é mérito, não é justiça própria, é graça. E é o Espírito Santo de Deus. Então guarde isso, a salvação é pela graça, ela é um dom de Deus para aqueles que Ele elegeu e amou antes da fundação do mundo. Como que eu sei se eu sou um desses, pastor? Se você crê em Jesus Cristo, reconhece que Ele é o Filho de Deus, se você teme a Deus, reconhece que você é humano e que Deus é Deus e que você depende dEle, inclusive para a sua salvação, se o seu coração está desejoso dia a dia, pela presença de Cristo, pela palavra de Deus, você é um crente. Essas são marcas de uma vida que está sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Segundo, se você se sente só na sua fé, lembre-se, é um remanescente fiel. Talvez você seja o único crente na sua família. Ou talvez entre os seus amigos. Eu conversava com uma coleguinha do Caleb na quinta-feira passada lá no Mackenzie, e ela dizia assim, pastor, eu sou a única
a única na minha sala que é crente. O resto está tudo do lado de lá, em todos os sentidos. Eu falei, e aí? Eu falei, eu fico firme. Eu posso estar sozinho lá na sala de aula, mas eu não estou sozinha. Primeiro porque Deus está comigo. Segundo porque, e ela estava numa roda de amigos, tem todos os meus amigos aqui. É que eu fui a premiada de ficar sozinho naquela sala. Eu fiquei olhando assim, admirado. Eu falei assim, é isso que Elias esqueceu. E essa menina, adolescente, sabe. E é isso que nós não podemos nos esquecer. É isso que Paulo queria que aquele povo que estava lá na igreja de Roma soubesse. Vocês não são os únicos, vocês não estão sozinhos. Eu não estou sozinho. Tem um remanescente, tem 7.000 que não se dobraram ainda a Baal. Deus sempre preserva um povo. Nós estamos num cenário estranho nos nossos tempos. Todo mundo, vocês perceberam que todo mundo virou religioso. Aí você, volta e meia, você está assistindo um programa lá, que tem cantor sertanejo, e sai lá um hino no meio, e aí tem um que fala aleluia, tem um outro que fala glória a Deus, mas é o mesmo cara que sai dali e começa a falar, e você fala assim, mas alguma coisa está muito estranha, está tudo misturado. E aí de repente você vai numa igreja e começa a ouvir coisas que você não ouve nem no mundo. Esses dias mandaram um vídeo para mim de um pastor, e o vídeo é bem recente, e esse pastor, ele encarrilhou lá um monte de palavrão lá para tratar num determinado assunto, e ele não tinha vergonha nenhuma de falar, e falava assim, quem está achando ruim de eu falar palavrão, vocês não passam num bando de hipócrita. Eu falei, tá bom, né? Então devo ser hipócrita, né? Terceiro, homens endurecidos são endurecidos por Deus. Se você é um rebelde, e você estiver ouvindo essa mensagem, no seu íntimo agora, peça ao Senhor que quebrante o seu coração. Porque do contrário, esta mensagem vai servir para endurecer ainda mais o seu coração. O Novo Testamento deixa uma coisa muito clara sobre a pregação do Evangelho. Para uns é cheiro de vida, mas para uns é cheiro de morte. Cheiro de vida para quem crê e se submete. Cheiro de morte para quem rejeita. Porque lá no último dia você não vai poder dizer, eu não sabia. E Deus vai dizer, mas está lembrado? Está lembrado que no dia 30 de setembro de 2021, você estava na sua sala assistindo uma mensagem, ou você estava lá na rua Humberto de Campos, no 220, assistindo uma pregação. Está lembrado disso? Pois é. Esta mensagem clama contra você. Uma vez uma adolescente perguntou, pastor, como é que o senhor se sente quando o senhor prega e ninguém se converte? Foi inútil? Eu falei assim, não existe nada inútil na palavra de Deus. A palavra de Deus ou ela serve para salvar, ou ela serve para condenar. Mas ela é 100% aproveitada sempre. Sempre. Ou ela vai salvar, ou ela vai condenar. Não está em mim o poder de fazer isso. E nem em você. O poder é do Espírito Santo de Deus. O que nós unicamente podemos fazer é nos humilhar e falar, Senhor, ser propício a mim, que sou um pecador. Tenha misericórdia da minha vida. Se o Senhor me permitiu vir até aqui e ouvir, não me deixe sair sem ter o meu coração quebrantado e convencido. Porque endurecido eu não quero. Que Deus nos ajude a compreender isso. Da mesma maneira como essa mensagem foi dirigida àquela igreja lá em Roma, para alertar judeus e gentios de que Deus não os rejeitou, mas que Deus manteve um remanescente. E aqueles que se salvam são salvos pela graça, e os que se perdem são endurecidos por Deus, porque Deus não solta as rédeas da história, nem para um lado nem para o outro. Então que você clame a Deus, né? Como aquele povo lá em Nínive, rasgou as roupas, se sujou de cinza e se humilhou diante de Deus para que eles não fossem mortos,
Se você ainda não se rendeu a Jesus, que você nesse momento, você se renda ao Senhor Jesus. Clame a Ele, mas não deixe que essa pregação se converta em cheiro de morte para a sua vida. Peça a Deus que não seja para o seu endurecimento, mas para a sua salvação. Oremos. Bondoso Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que nos lembra que somos salvos por causa das Tuas misericórdias. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que nos lembra que somente por meio do Teu Filho Jesus é que podemos ter a vida eterna. Obrigado pela Tua palavra que nos lembra, Deus, que o Senhor não nos rejeitou. Mas antes, ó Pai, o Senhor nos enviou o Seu Filho para a nossa redenção. E o Senhor tem mandado o Seu Espírito sobre os nossos corações para convencê-los a respeito do pecado, da justiça, do juízo e a respeito do grande amor do Senhor por nós. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Ó Deus, nós nos entristecemos e ficamos, ó Deus, abalados pela verdade da Tua palavra que afirma que aqueles que estão endurecidos, o Senhor os endurece ainda mais. Ó Deus, como é duro ouvir isso, como é duro ler isso e saber, ó Pai, da profundidade, da retidão e da perfeição da Tua justiça, algo que muitas vezes é esquecido por nós, mas que nós nos lembremos, ó Deus, que da mesma maneira que o Senhor é perfeitamente amor, o Senhor é perfeitamente justiça, e com o Senhor e com o Seu nome ninguém brinca. Tenha misericórdia, ó Deus, para que os nossos filhos, nossos amigos, as pessoas, ó Deus, que frequentam a igreja, mas ainda não passaram por uma conversão real, tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia da vida desses nossos amigos, parentes, vizinhos, que ainda precisam de Jesus. Que eles não sejam desses que o Senhor endurece para a morte, mas que o Senhor lhes conceda uma oportunidade e usa-nos, ó Deus, para levar o Evangelho para eles, para que eles sejam salvos pela eleição, pela graça, por Cristo Jesus. É a nossa oração nesta noite, no nome do Teu Filho, nosso Salvador. Amém.